tudo bem com vocês? Aqui é mais uma aula de Biologia frente A com o professor Grilo. Vamos lá. Continuando a nossa saga, falando a respeito da zoologia, do estudo dos animais, enfocando, portanto, o reino animal, teremos agora o filo Annelida e o filo Molusca. Essa aula está dividida, portanto, entre primeiro o filo Annelida e depois o filo Molusca. Aula 8 a 10, frente A. O filo Annelida, representantes como a minhoca, e o filo Molusca, representantes como, por exemplo, o caramujo. Nesse cladograma, em que inserimos apenas o filo Annelida e mais para frente faremos a inserção do filo Molusca logo ao lado de Annelida, verificamos que existem novas características, novas novidades evolutivas a serem compartilhadas com eles, pois essas características estão localizadas nesta região do cladograma. E essas características que estão aqui localizadas nesta região do cladograma serão compartilhadas por todos os demais filos à frente. Ou seja, de Annelídeo em diante, todos os demais filos irão apresentar celoma. Vamos relembrar o que é celoma? Antes disso, dar um enfoque sobre o filo Annelida, relembrando que os anelídeos temos como representante as minhocas, os sanguessugas e anelídeos marinhos, como o nereis. O corpo segmentado ou metamerizado também é uma característica geral dos anelídeos. Embora eles apresentem corpo cilíndrico, como os nemateumintos, os vermes cilíndricos, os anelídeos apresentarão, além do corpo cilíndrico, o corpo segmentado, em formas de anéis, em segmentos em forma de anéis, também chamados metâmeros. Então, o corpo de um anelídeo ele é segmentado ou também chamado metamerizado. Cada metâmero, ou seja, cada segmento, não só ele vai apresentar essa segmentação evidente externamente, mas também de maneira interna. Vocês vão observar que os anelídeos internamente também são divididos em compartimentos. A triblastia, já mencionei nos filos anteriores, ela iniciou-se em plateumintos e desde lá vem acompanhando todos os demais filos. A questão do mesoderma não se trata de uma novidade evolutiva em Annelida, mas a condição em que esse mesoderma se apresenta. Ou seja, neste caso, os anelídeos vão apresentar uma cavidade e essa cavidade será revestida exclusivamente pela mesoderme. Olha a mesoderme aqui em vermelho, revestindo a cavidade por completo. Portanto, isso se caracteriza como animais celomados. São os primeiros animais que vão apresentar uma cavidade e esta cavidade será revestida exclusivamente pela mesoderme. Aqui está uma comparação, relembrando que os plateumintos são os únicos animais, o único filo acelomado. Nemateuminto, os vermes cilíndricos não segmentados, são os únicos animais, ou seja, o único filo de pseudocelomados. Já os anelídeos, vermes cilíndricos e segmentados, portanto metamerizados, não são os únicos animais celomados, mas os primeiros a iniciar essa condição. Lembrando que essa condição ela se estende até os cordados, o último filo que estaremos aí analisando. Sobre o sistema circulatório dos anelídeos ele é fechado. O que isto significa? Que os anelídeos vão apresentar o sangue percorrendo inteiramente dentro de sistemas de canais, dentro de vasos sanguíneos. Isso significa um sistema circulatório fechado. Portanto, nós, seres humanos, também temos um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue percorre no interior de vasos sanguíneos, sejam artérias, sejam veias, arteríolas, vênulas, capilares sanguíneos, o sangue percorre no interior desses vasos. Diferentemente de outros grupos que veremos em breve, que o sistema circulatório é aberto. O sangue não percorre por completo, não fecha-se um ciclo por completo dentro de vasos. Nós encontraremos aí espaços, lacunas,
Assim é conhecido o sistema circulatório aberto ou também denominado lacunar. Deixemos esta parte para os animais que apresentam esse tipo de sistema circulatório aberto. Aqui no caso dos anelídeos, o sistema circulatório ele é fechado. Além disso, uma curiosidade, os anelídeos possuem um sangue e um sangue com pigmento o mesmo do pigmento humano, ou seja, hemoglobina. Este pigmento, esta proteína, ela é responsável não só pela cor do sangue desses animais, mas também pelas trocas gasosas capazes de realizar. A respeito do sistema excretor, as minhocas, que são os principais modelos morfológicos e fisiológicos dos anelídeos, vão apresentar um par de nefrídeos por segmento. Então, neste exemplo aqui ao lado, nós vamos ter ali um par de nefrídeos, que são essas estruturas em verde, ocorrendo em cada segmento da minhoca. Portanto, ela vai apresentar um par de nefrídeos por segmento. Esse nefrídeo, destacado aqui ao lado esquerdo, ele vai apresentar uma abertura chamada nefróstomo ou nefróstoma, que vai coletar as excretas que irão percorrer esse sistema de tubulação e serem eliminadas externamente, fora do corpo do animal, através de um poro. Ok? Aqui eu dou um zoom para vocês, mostrando a distribuição dos nefrídeos ao longo dos anéis, ao longo dos segmentos, ou seja, ao longo dos metâmeros. Note que existe um nefrídeo lá atrás e existe um nefrídeo à frente, à nossa frente. Então, são dois pares de nefrídeo por segmento. Dois pares de nefrídeos por segmento. Em uma de suas extremidades, nós vamos encontrar os poros excretores, também chamados nefridióporos, por onde é eliminada a excreta. Enquanto que na região posterior, nós teremos aí um funil ciliado, ou seja, o nefróstoma, o qual mencionei, por onde captam as excretas, que percorrem todo esse sistema de tubulação, liberando os resíduos, as excretas nitrogenadas, para fora do corpo da minhoca, para fora do corpo do anelídeo, através de nefridióporos, ou seja, os poros excretores. Observem a cavidade celômica, o espaço que existe no corpo desses animais, que está sendo ocupado não só pelo nefrídeo, mas por um líquido interno que se encontra dentro desses anelídeos e que colabora, inclusive, com a locomoção desses animais. Dando sequência, o sistema nervoso dos anelídeos ele é de maneira ganglionar, lembrando muito o sistema nervoso de uma planária, lembrando muito o sistema nervoso de um plateuminto, portanto, e também de sistemas nervosos dos nemateumintos. No caso dos anelídeos, esse sistema nervoso ganglionar ele vai apresentar, além dos gânglios cerebrais já conhecidos em outros filos, também gânglios subfaringianos, um anel nervoso perifaringiano, ou seja, são condições que foram herdadas dos filos anteriores. Então são três conjuntos, que nós estaremos encontrando nos anelídeos. Os gânglios cerebrais, que estão na região acima da faringe, está aqui o tubo digestório dos anelídeos, assim como dos nemateumintos ele é completo, tem boca e ânus. E na região da faringe, esta região entre a boca e o início do estômago e intestino do animal, na região faringiana, acima dela, nós encontraremos os gânglios cerebrais. Abaixo dela, na região subfaringiana, encontraremos esse importantíssimo gânglio. Note que em seguida nós teremos aí a distribuição de um par de gânglios nervosos por segmento. O primeiro par, o segundo par e assim por diante, visto que os gânglios subfaringianos são gânglios únicos, que não sofreram essa divisão aos pares, assim como também os gânglios cerebrais.
embora sejam elevados no plural, são gânglios únicos, ou seja, singulares. E observem que existem aí uma distribuição de nervos sensitivos em uma região bastante delicada deste anelídeo, desta minhoca, que serve como uma estrutura sensibilizadora, ou seja, que dará uma certa noção do ambiente em que a minhoca percorre. Note que a minhoca ela apresenta uma cabeça, ela apresenta uma região anterior e uma região posterior. No caso, aqui é a região posterior e aqui a região anterior. Como que eu sei disso? Existe um anel diferenciado nas minhocas chamado clitelo. Este anel se encontra nesta minhoca aqui. A extremidade mais próxima do clitelo seria a cabeça. A mais afastada do clitelo seria a cauda. O clitelo ela é uma estrutura, é um anel especializado na produção de muco, uma substância que não só vai facilitar as trocas gasosas que esses animais realizam, os anelídeos, que geralmente é por difusão, e que essa umidade presente no muco facilitam essas trocas, mas também o clitelo tem uma participação na reprodução, que veremos logo a seguir. Tratando-se de reprodução, aqui está o clitelo, ao qual eu mencionei, e na região do clitelo é que nós encontraremos o poro genital feminino. Os poros genitais masculinos se encontram logo nos próximos segmentos, nos próximos anéis. Já nos anéis anteriores, mais próximos à boca, existem os receptáculos seminais. Alguns detalhes não precisam ser mencionados. O que você precisaria saber e entender é que as minhocas são hermafroditas e que, portanto, irão possuir aí estruturas masculinas, como os testículos, e estruturas femininas, como os ovários. Embora elas sejam hermafroditas, elas preferem, vamos dizer assim, a cópula envolvendo, portanto, dois indivíduos. E nesses dois indivíduos existe a troca, ou seja, uma inseminação cruzada, em que uma lança esperma sobre a outra, gerando aí uma grande variabilidade genética. Está aí a vantagem de trocas de inseminações cruzadas, o que não se ocorre, o que não se encontra em organismos que se autofecundam, como por exemplo as tênias, lá em plateumintos, que são vermes hermafroditas, assim como as minhocas, mas que optam pela autofecundação, visto que as tênias são vermes solitários, popularmente também conhecidos como solitárias, onde não há o sexo oposto para uma possível inseminação cruzada. Daí a importância desses vermes plateumintos serem hermafroditas. Mas, voltando aqui em Filoanélida, vale a pena destacar que a reprodução das minhocas, o momento da fecundação, o encontro dos gametas, ele é externo. A fecundação das minhocas, ela é externa, por uma série de fatores e características que não trataremos aqui de maneira tão detalhada. E última coisa, sobre a importância, algumas das importâncias dos anelídeos, especialmente as minhocas. As minhocas são famosas pelas suas formações de galerias no solo, ou seja, os seus túneis permite com que o solo se torne um solo fofo, ou seja, com canais no qual o ar possa circular, ventilando assim as raízes e também, assim com a chuva, fazendo com que a água penetre facilmente no solo e chegue até essas raízes. Então as minhocas permitem um fator chamado aeração do solo, ou seja, faz com que o solo se torne aerado, com ventilação, não só para ar, mas também canais que possam drenar água até as raízes. E, finalmente, falar sobre o humus. O humus nada mais é do que uma combinação das fezes e do solo ao qual esses animais vivem. Então, o solo, somado às fezes produzidas por esses animais,
constitui um importantíssimo e comerciável adubo, que é utilizado em larga escala no meio da agricultura. Ok, pessoal? Tá aí então a nossa aula sobre o filo anélida. Nos veremos nas próximas. Abraço.